Gente, olha, novo projeto, Semeando a Palavra. Olha, este programa é mais do que um programa. É algo que nasceu no coração de Deus. Desde o ano passado, em que eu me inquietei muito, o Senhor me inquietou muito, para que viesse esse novo tempo. Esse tempo onde nós vamos refletir um pouco sobre as verdades estabelecidas. Nós estamos vivendo um tempo de tantas mentiras, de tantos enganos, que eu creio que Deus vai estar falando ao meu coração, ao seu coração, para que nós possamos verdadeiramente entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Semeando a palavra não é apenas dos textos bíblicos. Você vai dizer, mas pastor, então agora a senhora só vai pregar. Não vou trazer apenas ministrações. Nós vamos sim ler textos bíblicos. Você vai ter liberdade de fazer perguntas para que eu possa te responder sempre no próximo programa, tá certo? Nós vamos ter Conte Sua História novamente, mas desta vez com outro foco, uma nova visão, contar o seu testemunho, porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós desfrutamos do amor e da bondade de Deus, não é verdade? Então nós vamos ter testemunhos, né? Nós vamos ter assim, falar um pouco sobre tudo, porque tudo que nós estamos vendo hoje está escrito, né? E muitas vezes as pessoas falam de coisas que acham que é novidade, mas já está determinado há muito tempo. E vamos falar um pouco de tudo, na verdade, porque a gente semeia a palavra é espiritual. Nós vamos conversar com pessoas incríveis e eu tenho certeza que você, assim como eu, nós vamos ser muito abençoados por este novo tempo que Deus está proporcionando para mim e para você. Então, fica ligado aí comigo, que você vai me dizer depois se aprovou ou não, se gostou ou não, porque eu tenho certeza que nós vamos ser edificados, fortalecidos, nós vamos ser desafiados. Então, fica comigo, porque vem aí Semeando a Palavra. Gente, você sabia? Eu aposto que não. Porque tem uma frase que muitas pessoas falam, né? E é assim, é como se estivesse escrito na Bíblia. Mas não é, é um adágio popular. E este adágio vem de onde? De onde é que as pessoas tiraram isso? Quem já não falou? Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não é verdade? Eu acho que todo mundo já falou isso. Mas se eu disser a você que não está escrito na Bíblia, que não é uma das frases usadas por Jesus, muitas coisas, muitas vezes, foram criadas, transformadas, mudadas a partir de alguma fala de Jesus, de algum texto das Escrituras. Então, hoje, aqui no Você Sabia, eu quero trazer isso para você. Não está escrito que só cai uma folha de uma árvore com a permissão de Deus. Mas, pastor, isso apareceu de onde? De onde foi que tiraram? Vamos ver qual é o texto bíblico? Então, essa expressão, tá? É uma expressão popular, tá? Mas ela sai de uma ideia das Escrituras, de quê?
a ideia bíblica sobre a soberania e a providência de Deus. Então, Jesus ele disse: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Mateus 10, 29. Quando Jesus ele está falando da solicitude da vida, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, então foi daí que surgiu este adágio popular. Eu tenho certeza que você não sabia, que você acreditava que estava escrito na Bíblia, não é verdade? Então, este nosso quadro, Você Sabia? Nós vamos estar trazendo algumas curiosidades, algumas coisas que são tão comuns no nosso dia a dia e que algumas têm respaldo bíblico, outras não têm, para a gente aprender, para a gente ficar ciente, porque nossa boca tem que realmente falar sempre em cima daquilo que está escrito. Então, eu volto já já com uma meditação maravilhosa das Escrituras do Senhor. Toda mentira tem um objetivo: controlar quem acredita nela. Quando você aceita e compartilha informações sem verificar, alguém passa a decidir por você. Mas basta conferir os fatos para descobrir o que é falso e o que tenta distorcer a realidade. Quem checa a informação rompe as cordas da manipulação e faz sua própria escolha. Não deixe a mentira votar por você. Informe-se antes de compartilhar. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Há 77 anos, o sistema FIEPB prepara a indústria paraibana com compromisso. E no Senai Paraíba, esse compromisso se transforma em resultados, com mais investimentos, ampliação e modernização da frota e da estrutura. Resultados de destaque em competições nacionais e internacionais. Mais inovação, mais tecnologia, mais qualificação profissional e uma indústria paraibana cada vez mais preparada para competir, crescer e inovar. Você já conhece a Inovilar? Em Campina Grande, a loja que transforma ambientes e realiza sonhos. Aqui você encontra móveis para toda a casa, com pronta entrega, variedade e condições especiais para renovar o seu lar. Somos especialistas em salas de jantar. Na Inovilar você escolhe a mesa, as cadeiras e monta um ambiente exatamente do jeito que sempre sonhou. Nosso time está pronto para ajudar você a encontrar o móvel perfeito, unindo conforto, qualidade e sofisticação. Venha conhecer a Inovilar, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2250, bairro Centenário, em Campina Grande. Inovilar, seu novo jeito de viver a casa. O azul desse mar enche os olhos, coisa linda de ver. Tuas belezas naturais faz a gente te querer. Vem pra Lucena, vem conhecer. Um passeio pela história, mantém viva nossa fé. Nos caminhos das memórias, seja onde estiver. Cada cantinho desse lugar, do nascer do sol ao entardecer, é bom te conhecer. Vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena. O litoral das belezas naturais está pronto para te receber. Vem pra Lucena.
voltamos, né, do nosso intervalo e agora nós vamos meditar. Nós vamos ler um texto. Eu não vou ler o texto completo porque ele é um pouco longo, tá? Mas você aí tem a sua Bíblia, tem a Bíblia no seu celular. Você pode acompanhar a leitura comigo, porque esse texto de João 3, ele é muito conhecido. Então, a princípio, no começo, ele está num diálogo com Nicodemos, né? E eu não vou ler esta primeira parte do texto, desta conversa dele com Nicodemos, a respeito de um novo nascimento. Este texto, eu volto com ele depois, para que a gente possa mastigar, compreender e meditar. Então, eu quero hoje trazer para vocês parte deste diálogo que eu acredito que é muito importante para nós compreendermos algumas coisas. Então, nós vamos ler a partir de um versículo que eu acho que todo mundo já ouviu. Todo mundo, eu acredito que conhece, né? E aí, nós vamos ler João 3,16. Para mim, se eu não conhecesse nada das Escrituras e eu conhecesse só este versículo e ponderasse, meditasse sobre ele, eu acredito que muitas coisas já aconteceriam dentro de mim, né? Então, eu espero que isso aconteça com todos nós. Então, vamos lá. João 3,16 diz assim, a partir, tá, gente? Do 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Amém, meus amores? Então nós vamos parar aqui e vamos meditar um pouquinho. Na continuação, tem o texto de João Batista, tá? E, como eu disse anterior, tem o diálogo de Jesus com Nicodemos, falando a respeito do novo nascimento. Mas hoje, eu quero meditar com vocês a partir daqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Gente, Deus amou o mundo. O mundo não é o sol, não é a lua, não é as estrelas, não é a própria criação, não é tudo que existe no mundo. Está falando de mim, está falando de você. Por quê? Porque ele não precisaria vir para salvar a natureza ou salvar todas as outras coisas, não. Ele veio com um propósito, com uma finalidade, salvar a minha vida e a sua vida. Mas por que a gente precisava de salvação? Por que a gente precisava que Jesus viesse? Você já parou para pensar nisso? Por quê? E aí, na continuação, eu peço a você que você vá assistindo o meu programa, que eu vou estar trazendo todo este segmento. Para quê? Para que você possa, juntamente comigo,
ir compreendendo este plano, este propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. E não importa, veja bem, ele diz, amou o mundo de tal maneira. Este de tal maneira, eu, você, nunca, absolutamente nunca, nós vamos alcançar essa tal maneira de Deus. Por quê? Porque Deus olhou a humanidade de ontem, a humanidade de hoje, a humanidade de amanhã. E Deus, ele percebeu que nós precisávamos. Por quê? Porque todos nós estávamos debaixo de uma maldição, de uma condenação. Por quê? Porque tudo... Mas se foi Deus mesmo, se foi Deus que instituiu, se foi Deus que fez. Por quê? Porque a gente se acha. Eu tiro por mim, antes de eu conhecer as Escrituras, antes de estudar as Escrituras, nossa, eu tinha resposta para tudo e questionamento também para tudo. E foi justamente por ter tantos questionamentos que eu tive esse encontro com Jesus e comecei a aprender de fato e de verdade, para não estar no campo da suposição ou deixando a imaginação funcionar. Então vamos lá. Tudo que Deus criou, ele criou à base de princípios. Toda a natureza, toda a existência, toda a vida, ela está debaixo de princípios. Isso não é diferente para mim, nem para você, é para todos nós. Então, a humanidade, ela sofreu as consequências de um princípio estabelecido quando? Lá atrás, no Jardim do Éden. Quando foi quebrado este princípio? Quando foi quebrado? Quando Deus disse para o homem, não coma desta árvore. E o homem comeu, não é? E nós não vamos hoje estar aqui debatendo, mas foi o homem, foi a mulher. Não vamos, mas no outro dia nós vamos, tá bom? Então, o que é que acontece? Quando o homem, ele sai da posição, quando o homem, ele desobedece a Deus e se alimenta daquela árvore, quando ele desobedece, automaticamente ele perde algo precioso, porque todas as vezes que nós descumprimos princípios, nós perdemos alguma coisa. E todas as vezes que nós cumprimos princípios, nós também desfrutamos de alguma coisa. Tudo. Então, hoje, guarda aí, anota aí, tudo que diz a respeito de Deus está estabelecido por princípios. Deus, ele vela pela sua palavra. Então, quando Deus nos criou, ele não criou para condenação, ele criou justamente para uma vida com ele, para desfrutar da vida dele. Então, ele nos criou para uma vida salva, uma vida de salvação. Quando nós, por causa de tudo isso, saímos desta posição, porque foi um princípio quebrado da humanidade, então aí era necessário que nós tivéssemos quem nos resgatasse, quem cumprisse esse princípio. Lá, se você ler Gênesis, você vai ver que o Senhor, ele logo após, quando ele fala que a serpente, ela iria picar o calcanhar da mulher, mas a mulher iria esmagar a cabeça da serpente, ele já estava ali declarando a providência desta salvação. Aí está o primeiro texto de revelação da salvação, daquilo que iria acontecer. Iria acontecer. E aconteceu quando? Quando Jesus veio. Quando Jesus veio. Então vamos lá. Deus, ele amou o mundo de tal maneira, um amor imensurável,
um amor grandioso, um amor que excede meu entendimento e o seu entendimento. Por quê? Porque ele enviou o seu filho. Ele enviou a Jesus. Ora, mas como foi que Deus enviou? Mas se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, se Deus, ele é tudo em todos, como é que ele pôde ter um filho, gerar um filho? Como é que Jesus é Deus? Você já parou para fazer essas perguntas? Pois é. E a Bíblia diz que é o Verbo se tornou carne e o Verbo habitou no meio de nós. Verbo, palavra, verbo, é o que nós falamos. Lá no princípio, Deus disse: façamos o homem, nossa imagem e semelhança. No primeiro capítulo de Gênesis, tem exatamente assim: e Deus disse. Então, se Deus disse, significa que Deus falou. E Deus estava falando com quem? Não é? E Deus estava falando com quem? Com Ele mesmo e com o Espírito Santo. Então, Ele estava falando esta palavra que saiu da boca de Deus, e aí é onde você precisa ter fé. E é aí onde entra a semente da fé que tem dentro de você, plantada por Ele mesmo, né? Ele deu para mim, para você, Ele deu para nós fé. Ora, então, o Verbo se fez carne e o Verbo habitou no meio de nós. Tudo que existe foi feito por meio dele, porque sem ele, nada do que foi feito seria feito. O Verbo, então, a palavra, mas pastor, é complicado. Como é que eu vou acreditar nisso? Usando sua fé. Porque só por fé você realmente vai aceitar que a palavra se transformou em uma pessoa, foi transformada, foi lançada dentro do ventre de uma mulher para ser gerada uma pessoa, se transformar num ser humano e habitar no meio de nós. Para quê? Para cumprir este propósito. Você não consegue alcançar isso? Você não entende isso? Então, começa a orar e começa a pedir: Senhor, eu quero entender, porque você tem fé dentro de você. Você tem fé dentro de você para entender e aceitar, porque esta é uma verdade estabelecida nas Escrituras Sagradas. Agora, é para quem justamente crê. Com o meu entendimento humano, se eu não pegar, se eu não ver... Bom, aí é contigo. O vento você não vê, você vê? Você não vê, mas você sabe que ele existe, você não sabe? Pois é. Então, vamos lá. Olha, então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ora, seu Filho unigênito. Até aquele momento, Deus só tinha um filho, Jesus. Foi através do sacrifício de Jesus, foi após a morte de Jesus, foi após a ressurreição de Jesus que ele deixou de ser unigênito e se transformou em primogênito. Foi depois da morte e ressurreição que eu e você passamos a ter direito de sermos chamados filhos de Deus. Antes nós não éramos. Antes de Jesus, ninguém era. Ninguém era. Havia, mas pastor, e o povo lá de Israel, o povo hebreu? Aí é outra conversa. E aí nós vamos falar deles também, em outro dia, tá? Mas hoje eu estou querendo falar de mim e de você, porque este tal amor, esse amor de tal maneira, esse amor de tal maneira, foi que alcançou a minha vida. E alcança a sua vida todos os dias. E alcança a vida de todo mundo. Mas de quem o quê?
de quem vai crendo, né? Então vamos lá. Olha só. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, há uma condição. Aqui tem um princípio. Então, é necessário. Ah, não, eu sou filho de Deus, mas eu não creio em Jesus. Eu não... Aí é contigo. Aqui está escrito que para que todo aquele que nele crê. Sem fé, você não vai crer. Se a sua fé não for exercitada para crer, e fé não é, sabe, aquilo que você imagina, e nem é seu sentimento. Fé está muito acima. Fé é uma certeza. Fé é uma convicção. E todos nós temos. Precisamos usar. Precisamos aprender a desfrutar, porque a fé está em mim e está em você. Você crê? Então, se você crê, se prepare que você vai desfrutar de muita coisa boa nestas meditações que nós vamos fazer aqui nas quartas-feiras. Então, veja bem, para todo aquele que nele crê, não pereça, não pereça. O que é perecer? Perecer é apodrecer. Perecer é morrer. Perecer é ficar podre. Sabe como é? Perecer. Ora, vamos lá. Ele fez isso para quê? Para que a gente não morresse. Mas todo mundo não morre. Morre na carne. Espiritualmente, quem crê, não. Como assim? Pois é, nós vamos aprender sobre isso também. Então, o Senhor, Ele veio para que nós não viéssemos a perecer, ou seja, morrer eternamente, ficar longe dEle, apodrecer sem Ele. Porque aqui diz, mas tem a vida eterna. Esse versículo, ele é completo. Ele mostra o plano de salvação. Ele mostra a consequência. E ele mostra também o que nós temos para desfrutar. Mas tenha a vida eterna. Então, se eu não pereço, se eu não apodreço, se eu não morro espiritualmente, então eu vou desfrutar de uma vida eterna. Que vida é essa? A vida que Ele mesmo preparou. Ah, eu não acredito nisso. Pois é. E é aí aonde a sua fé vai te levar a acreditar, a crer de fato e de verdade. Não, pastora, eu não acredito, não. Eu acredito que morreu, acabou. Aí é contigo. Aí eu não posso fazer nada. Aí é com você e Deus, né? Mas aqui está escrito e eu creio no que está escrito. Eu não creio eu não ando pelos meus sentimentos, nem pelos meus achismos. Eu aprendi que é melhor atentar para o que diz a palavra. Para o que diz a palavra, porque Jesus, Ele é real, né? Não, mas isso é conversa, Jesus não veio. Não veio. Existem provas da vida de Jesus, existem provas da morte de Jesus, existem provas reais, não é um conto, não é algo criado, imaginado, suposto, não é? Então, até hoje, onde Jesus foi enterrado, a pedra está lá no mesmo canto, ninguém inventou. Então, muitas vezes a nossa imaginação, a nossa mente começa a duvidar, mas também não procura as respostas. E o pior, nem realmente começa a dizer, peraí, se Deus existe, se tudo isso é verdade, então eu quero que Ele fale comigo. Porque era bem por aí que eu fazia, tá? Se tudo que está escrito é verdade,
Se é realidade, então eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero saber, né? Então, mas tem a vida eterna. Esta vida eterna, ela é real e ela é verdadeira. Para quem? Para quem crê. Para quem crê nas Escrituras Sagradas. Para quem crê em Jesus Cristo. Portanto, olha, vamos ver aqui o 17, tá? Diz assim: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar. Gente, Jesus ainda hoje, ele está salvando, ele não está condenando. Sabe essas pessoas que gostam de colocar as pessoas no céu e no inferno? Não pode, não pode. Jesus ainda hoje, ele está salvando, porque ainda hoje nós estamos, pessoas assim como eu, está falando o quê? As boas novas. Olha, Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos dar uma vida eterna, Jesus pagou o preço, assumiu o nosso lugar. Para quê? Para que a gente desfrutasse dessa eternidade. E isto é verdade, né? Então, ele veio para salvar e não para condenar. Ora, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por meio dele. Não há outro que possa te salvar, tá? Salvação só em Jesus. Não existe mais ninguém que possa te levar ao Pai. Só Jesus é o mediador. Só Jesus é o sangue que lava, que purifica. Só o sacrifício. Só quando você crê em Jesus. Não, só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não existe outro caminho. Então, aqui está bem claro. Ora, deixa eu voltar aqui. Para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por meio. Não há outro meio de você estar salvo. Não há outro meio para que eu esteja salva que não seja Jesus Cristo. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu não acredito nisso. É seu direito. Você tem livre arbítrio. Você tem direito de escolha. Você pode escolher crer ou não, tá? Mas, a partir do momento que você diz que crê em Deus, creia na palavra dele. A partir do momento que você diz que crê que Jesus é Salvador, creia que ele também é Senhor. A gente não pode querer as coisas pela metade, sabe? Então, é só por meio dele. Por quê? Porque está escrito. Mas eu acredito nisso. Você pode acreditar em tudo. Mas o que tem respaldo, quem tem a legalidade, quem tem a autoridade, foi quem morreu na cruz, por mim e por você. Então, vamos lá. Quem nele crê, versículo 18, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Pesado isso, não é? Muito pesado. Mas é verdade. Então é assim, quem crê nele, porque quem crê nele não está condenado. Por quê? Porque ele veio para nos salvar. Então eu creio nele. A partir do momento que eu creio, crer implica em atitude. Crer implica em fazer alguma coisa. Como é que eu digo que creio e não faço nada? Como é que eu digo que creio e estou aí fazendo um monte de munganga, me pegando num bocado de costume, de tradição, de simpatia, de sei lá, porque tem tanto trem por aí, não é? Tem tanta coisa esdrúxula, tanta coisa bizarra. Eu preciso atentar para a verdade. Eu preciso atentar para onde? Para as Escrituras. Ora,
Quem nele crê não é condenado. Por quê? Porque a própria palavra diz que ele levou a condenação. Ele se fez maldito no madeiro por mim e por você. Pastor, onde é que está escrito isso? Vai lá, Isaías 53, medita, sabe? Então, na Semana Santa tem um monte de costume, um monte de tradição. Aí as pessoas dizem que crê, mas não atenta para o que está escrito. Aí acredita em um monte de coisa que não tem nada a ver com o que está escrito. Quer dizer, eu me baseio, eu tenho a minha fé dito que está em algo que na verdade não está. Está no campo da suposição. Né? E aqui não. Então, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque a própria palavra diz que o mundo jaz, ou seja, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto. É por isso que nós precisamos de salvação. Pastor, eu não acredito nessa história de condenação, não. Isso é conversa, isso não existe. Bom, não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito. Eu não estou defendendo meus pensamentos. Eu não estou pregando meus pensamentos, eu estou pregando o que está escrito. Então, aqui está escrito que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, tem gente que abre a boca e diz, não, mas eu creio em Jesus. Mas também acredita num monte de troço, num monte de trem, num monte de coisa. Coisas assim, sabe? Quando só Jesus é que deu a vida. É só Jesus que pode nos livrar da condenação. É só porque só Jesus, não existe outro que foi para a cruz. Não existe outro que consumou, que cumpriu os princípios estabelecidos por Deus. Então, é a fé. É tão somente a nossa fé. Mas eu não estou condenado. Amém, glória a Deus. Se você crê, você não está. Agora, se você não crê, não posso fazer nada. Né? E aí, o julgamento é este. Olha, o julgamento, que a luz veio ao mundo, porque Jesus veio. Jesus veio ao mundo. Jesus, ele veio, ele se fez carne, ele habitou no meio de nós, né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus, ele veio e ele ensinou. Rejeitaram Jesus. Não, mas foi aquele povo, não fui eu. Todo dia a gente rejeita Jesus. Todos os dias a gente faz coisas que a gente acha que está certo, ou acredita em coisas que acha que está certo e está rejeitando Jesus. Jesus, ele veio e ele caminhou no meio daquele povo, e ele ensinava, e ele falava, e eles não aceitavam. Todo dia a gente escuta alguma coisa das Escrituras que a gente diz, não é bem assim. A gente não para avaliar em Jesus, não para conhecer Jesus. Como é que você pode falar que acredita ou não acredita em uma pessoa se você não conhece ela? Se você não tem intimidade com ela, se você não tem a proximidade dela, você não pode fazer isso. Você só pode falar se você acredita ou não em alguém, se você conhece. Não é esse negócio de ouvir falar. Então, Jesus, eu era uma pessoa que eu não acreditava em um monte de coisa, mas eu não conhecia Jesus. E aí chegou o dia de eu dizer, se é verdade, então eu quero conhecer. E eu fui conhecer Jesus, né? Então, para que eu pudesse, aí é onde está, conforme a gente vai conhecendo Jesus, a gente se encanta, a gente se apaixona, porque a gente vê o quanto Ele nos ama, o quanto a nossa vida é importante para Ele, o quanto Ele fez. Ora, Jesus, ele veio, mas aqueles homens, no tempo em que ele foi morto, que ele foi crucificado, aqueles homens, eles amavam mais as trevas.
Trevas é as mentiras, é os enganos, é as ilusões. Vocês acham que é diferente hoje? É a mesma coisa. A mesma coisa. Só muda o tipo de engano. Só muda o tipo de mentira, de ilusão, mas é a mesma coisa. Hoje continuamos, sabe, nós temos aí uma humanidade que cada dia está fazendo... Estão trocando Jesus por 30 moedas todo dia? Todos os dias. O Senhor, Ele ensinou a amar, e a gente tem maior dificuldade de amar. O Senhor ensinou a perdoar, mas tem gente que trinca os dentes e diz, eu odeio, né? Mas diz que crê nele. O Senhor ensinou tantas e quantas coisas. Então, aquelas pessoas, eles não aceitaram, né? Porque as suas obras eram más. E era a igreja daquela época. Era a igreja, sabe? Não era nem igreja evangélica, nem era igreja cristã. Era a igreja de Israel. Era aquela igreja fundada, alicerçada nos ensinamentos. E assim mesmo rejeitaram. Então, quanto mais o resto da humanidade, quanto mais aqueles que creram em outros deuses, porque no tempo de Jesus não era diferente do nosso, né? No tempo dele havia a idolatria a Júpiter, havia a idolatria a Artemis, havia a Vênus, os deuses gregos. Ainda hoje tem gente que acredita em deuses gregos e não acredita em Jesus. Fazer o quê? Ainda hoje tem gente que idolatra o sol e não quer saber de Jesus. Fazer o quê? Então, quando eu conheço, então eu também vou aprendendo o que é ter um coração aquebrantado, um coração que procura fazer aquilo que ele mesmo fez. Ele veio como homem justamente para poder ensinar a mim e a você. Porque se ele viesse como Deus, como é que a gente ia aprender alguma coisa? Deus pode tudo, né? Então, igual as pessoas que acreditam nesses deuses, esses deuses são limitados, mas esses deuses estão num patamar que eles não podem ensinar, e eles querem, assim, coisas que o ser humano nem pode fazer, né? E Deus não. Deus Pai soberano absoluto, Deus vivo, ele veio em forma de homem para poder ensinar. E, detalhe, Jesus se despojou de toda a glória, ou seja, ele sendo Deus, porque ele não foi a palavra que se fez carne, quando ele se torna homem, ele deixa esta glória, ele deixa este poder absoluto e soberano. Por quê? Porque se ele caminhasse nessa terra como Deus, como é que ele ia poder me ensinar? Como é que ele ia poder me ensinar o que é o Espírito Santo, o que é ter poder e autoridade, o que é poder lidar com obras das trevas? Então nós vemos que Jesus, enquanto homem, aí nós vemos lá quando ele foi batizado no Rio Jordão, lá ele também foi revestido, ele foi cheio do poder do Espírito Santo. E aí foi onde ele começou o ministério, a jornada dele. Antes disso, não. Então, quando assim foi comigo e com você. Por quê? Porque havia a promessa do Espírito ser derramado em toda a carne, que é o dia de Pentecostes. Nós vamos estar falando sobre tudo isso, tá? Hoje, neste meu primeiro programa, nesta primeira meditação que você está tendo aí comigo das Escrituras, eu estou pegando meio que um apanhado geral, tá? Deste plano, porque este versículo, ele é completo, tá? E estes textos mostram claramente. Então, as obras eram más. Quem está nas trevas não quer ir para a luz. Por quê? Para não ser exposto. Ora, pois todo aquele que pratica o mal
odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Mas sabe, mas não tem nada demais. Roubar, matar, destruir, não tem nada demais. Enganar, mentir, obra das trevas. Não, mas para que eu vou para Jesus? Para Jesus estar mostrando para mim que não posso ser assim? Ora, Jesus, ele veio nos salvar. Sabe aquela famosa, isso cabia já no Você Sabia. Jesus, ele ama você. Vem como você está. Ele ama você. Você vem como você está. Mas ele quer te transformar. Tá? É a transformação que glorifica o nome do Senhor. Jesus ama todo mundo do jeito que todo mundo vive, que todo mundo quer. Ama. Ele deu a vida por todo mundo. Não acabamos de ler isso? Mas isso não significa que viver de qualquer jeito, sem cumprir os princípios, vai me dar respaldo para estar salva. Por quê? Porque as obras de quem diz que crê e não crê, quem diz que crê, mas não vive, as obras, elas acabam aparecendo. E estas obras, elas são obras mais. Mas, pastora, isso é para quem? Para todo mundo. Mas o povo está na igreja, porque geralmente quando a gente está falando isso, aí as pessoas já dizem logo, mas o povo está na igreja, o povo quer assim, quer essa. A igreja é um hospital, tá? A igreja é justamente aquelas pessoas que vieram como estão sendo trabalhadas, estão sendo aperfeiçoadas. Eu estou sendo trabalhada, eu estou sendo aperfeiçoada. Por quê? Porque nós temos uma humanidade. Mas e aqueles que estão lá não sei quanto tempo, nem são transformados? É porque não tem sido deixado. É porque crê muitas vezes em Deus como Salvador, mas ainda não crê nele de fato e de verdade como Senhor. É um processo. Não, eu sempre digo, sabe, gente, na igreja, e todas as vezes que eu prego, eu digo, vamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Porque quando a gente olha muito para os lados, a gente pode se perder, a gente pode cair. A gente olha para o alvo, e o alvo é Jesus. O exemplo de conduta, de amor, de misericórdia, de compaixão, está em Jesus. Por quê? Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Então, muitas vezes, nós fazemos o bem, nós praticamos o que é bom, mas ainda não temos o entendimento real do que aquilo significa. Não, a gente deve fazer o bem sempre. Fazer o bem sempre. E todas as vezes que nós fazemos o bem, nós estamos cumprindo algum princípio bíblico. E muitas vezes a gente nem sabe, por não conhecer, não é verdade? Então, muitas vezes a pessoa faz, fulano alcançou um milagre porque ele é assim. Ele alcançou porque ele cumpriu um princípio. Todas as vezes que nós cumprimos princípios, nós desfrutamos do que aquele princípio promete. É simples, porque Deus, ele estabeleceu, não é algo flexível, não é algo que está suscetível, não, é permanente. Ele estabeleceu por princípios e estes princípios, eles vão dar para nós os frutos quando cumprimos. Por exemplo, você conhece a expressão, o homem colhe tão somente aquilo que planta. É um princípio. Não é? Você vai aí nos campos de que o povo planta milho, feijão, essas coisas. Se o cara lança uma semente de feijão, ele não vai colher milho, vai? Ele plantou feijão, ele vai colher feijão. Ele plantou milho, ele vai colher milho. Você planta o bem, você vai colher o bem. Você planta o mal, você vai colher o mal. A sua plantação vai
dar origem aos frutos. Né? Ah, mas eu não faço. Não faz. Quem conhece a mim e a você é justamente Ele, Deus. Ele sabe o que tem no meu coração e no seu coração. Ele sabe como nós vivemos, Ele sabe como nós pensamos. Ele sabe o que nós carregamos a respeito dos outros. Muitas vezes a gente fala coisas sem pensar. Muitas vezes as nossas obras são más, não nas atitudes, mas muitas vezes, a boca é a maior sementeira. A palavra que sai da nossa boca é a maior sementeira. Então, eu planto tantas coisas com as palavras que saem da minha boca, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então, essas obras são conhecidas. Elas são conhecidas e glorificam o nome do Senhor. Mesmo aquelas pessoas que ainda não têm entendimento, não têm conhecimento e vivem sempre praticando o bem. Tem pessoas muito simples que conhecem o Senhor assim, pela natureza. Eu amo conversar com essas pessoas que lidam com o campo, elas conhecem a grandeza de Deus de uma maneira que muito estudioso das Escrituras não conhece. Por quê? Porque eles têm experiências sobrenaturais com Deus. Sabe, essas pessoas, eles conhecem as coisas de Deus de uma maneira assim tremenda. E quando você conversa com eles, aí você que conhece o princípio fala: ah, ele está cumprindo este princípio. Ah, ele entendeu isso sem ele nem saber. E é por isso, meus amados, que eu tomei a decisão de mudar o programa, de ter esse novo tempo com vocês, de meditar na palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo onde se prega muita coisa errada, onde se tem levado as pessoas a adorar tão somente status, dinheiro, fama, aonde até mesmo nas igrejas está se promovendo muitas coisas, mas ninguém promove o Espírito Santo de Deus. O que promove a presença do Espírito Santo é ter conhecimento com Ele, é desfrutar da companhia dEle. E nós vamos, na continuação, nós vamos falar bastante do Espírito Santo, porque Jesus, ele veio como homem, ele ensinou, ele morreu, ele ressuscitou e ele subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai, mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para mim e para você que crê nesta palavra, que crê nele. Para quê? Para que o Espírito Santo sempre estivesse nos consolando, porque nós passamos por tantas dores e por tantas aflições, não é verdade? E o Espírito Santo, ele nos consola, ele é nosso consolador, ele é nosso ajudador e ele nos ensina. Então, sabe tudo que você está escutando de mim hoje? Está tudo alicerçado na palavra de Deus, nas Escrituras. E aí você pensa, medita, reflete sobre isso, sabe? Vai ler, vai... Não, peraí, do jeito que ela fala assim, mas eu quero entender. Ele vai te ensinar. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor, Salvador da sua vida, se você crê em Jesus Cristo, o dia de você entregar a vida para Ele é hoje, aí onde você está, é na sua casa, é você abrir sua boca e dizer: eu quero Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e eu quero aprender. E o Espírito Santo vem e Ele vai te ensinar e Ele vai trazer à sua memória tudo aquilo que Jesus falou, porque é um princípio, foi estabelecido. Quem deu o Espírito Santo foi Deus Pai para todos nós, para toda a carne,
O Espírito Santo, ele é derramado sobre toda a carne, ou seja, todos aqueles que creem. Aí está o princípio, aí está a condição. Você tem que crer. Como é que você vai ter alguma coisa se você não crer? Como é que ele vai te dar algo se você não crer? Você tem que crer. O dia de você começar a crer é hoje. O dia de você aperfeiçoar a sua fé é hoje. O dia de você crescer na fé é hoje. E eu creio que este tempo foi o Senhor quem preparou para mim e para você. Amém, meus amores? Então eu oro para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar porque uma ministração, né? Uma meditação dessas sem oração não tem como. A oração, ela rega toda semente. A oração é a água desta semente que está sendo lançada na sua vida e na minha vida, no dia que se diz hoje. Amém? Glória a Deus. Pai, Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Senhor amado, eu creio neste tempo, eu creio que foi o Senhor quem preparou este novo tempo para mim, para esta TV, para todos que fazem parte desta TV e para todos aqueles que estão sendo alcançados por esta palavra. Senhor amado, que a Tua palavra encontre em cada um de nós a terra boa, a terra fértil, a terra deleitável, que recebe com mansidão a Tua palavra, para que se cumpra todos os seus propósitos nas nossas vidas e que cada um de nós desfrute da Sua companhia, desfrute da Sua salvação, desfrute da vida que o Senhor preparou para nós, porque a vida que o Senhor preparou para nós começa a partir do momento que entregamos a vida nas Suas mãos e Te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, Pai, cada um que ouve esta palavra no dia que se diz hoje, possa ter esta oportunidade e estar entregando a vida, de estar entregando a vida nas Tuas mãos. Assim eu oro, Te agradecendo, Senhor, Te agradecendo pelo privilégio de Te servir, agradecendo pelo privilégio, Senhor amado, desta palavra, Te agradecendo pelo dia que se diz hoje. Entrego tudo nas Suas mãos, porque sei que grandes coisas tem feito o Senhor no meio de nós e coisas maiores o Senhor ainda irá fazer. Assim eu oro e dou graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E quarta-feira que vem eu volto. Beijo no seu coração. O azul desse mar enche os olhos, coisa linda de ver. Tuas belezas naturais faz a gente te querer. Vem pra Lucena, vem conhecer. Um passeio pela história, mantém viva nossa fé. Nos caminhos das memórias, seja onde estiver. Cada cantinho desse lugar, do nascer do sol ao entardecer, é bom te conhecer. Vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena. O litoral das belezas naturais está pronto para te receber. Vem pra Lucena.